pessoal, aqui é a Vera Lima, estamos começando o nosso Fala Mulher. E hoje comigo aqui a nossa queridíssima Patrícia Viegas. A Patrícia Viegas, que eu gostaria de um close bem bonito nela, porque ela vai nos contar um pouco mais sobre quem é essa figura. Olha só que moça bonita. A Patrícia, pessoal, ela é psicóloga, eu já conheço já uns 6 anos, mais ou menos. Nós fazemos parte de um grupo de networking empresarial que se chama BNI, Business Networking Internacional. Nós estamos hoje num grupo que se chama BNI Despertar. É online o nosso grupo. Quem quiser conhecer é só nos falar que a gente convida. Mas a Patrícia está comigo para valer, desde um pouquinho antes da pandemia. Nós tínhamos feito um projeto juntas e eu vou contar para vocês. Mas antes nós vamos apresentar essa moça linda. Patrícia Viegas. Psicóloga, mãe da Aline e do Alexandre. E o que mais que a gente pode falar de você? Sou filha de endocrinologista, neta de endocrinologista e por isso o interesse, né, nessa área da obesidade, do emagrecimento. Acho que é um meio que eu convivi muito na infância. Sim. E ainda tenho os meus pais vivos, graças a Deus, e 2 irmãos lindos também, Olha Sérgio só. e Guilherme. Então, um abraço para essa família maravilhosa, né? Que trouxe a Patrícia aqui com tanta empolgação, com tanta coisa boa, com essa vontade de ajudar os outros. Isso tudo vem no DNA, vem na nossa constituição aí também, né? Hereditária. Patrícia, eu queria perguntar para você assim, um pouco sobre o mercado, né? Quantos anos que você tem de formada? Já são 28 anos. 28. Eu formei em 1995, na Sim. FUMEC. Ah, e por que psicologia? O que te levou a escolher essa área? A gente sempre sofre influências, né? Sim. Dizemos muito que quem escolhe psicologia é para tratar os loucos da família. Então, tem isso? sempre tem essa questão de hereditariedade. Mas eu tive a influência de uma grande amiga de infância. Ela começou fazendo psicologia, ela que me apresentou a psicologia, se chama Liliane Mitre, e todo o meu agradecimento a ela. É uma referência para mim, me indica pacientes até hoje. Que legal, Patrícia. E se você tiver que me falar assim, olha, a psicologia me transformou, mudou a minha vida, ou fez um bem para mim, o que seria? A psicologia, ela me deu esse norte de vida, né? É a minha função, é a minha tarefa, é o meu significado de vida, é o meu valor. Então, acho que a psicologia entrou como tudo isso. E foi tão curioso que quando eu comecei a estudar psicologia, foi exatamente nesse momento que eu comecei realmente a estudar. Até então, eu era uma aluna fraca. Depois que entro na faculdade, aí o interesse pela leitura, né, por conhecer, por aprender, por saber. Então, isso veio na faculdade com a psicologia e até hoje eu leio uma média aí de 2 a 3 livros por mês. Olha só, é aprender sempre, né? Aprender sempre. A psicologia exige isso, até porque nós somos seres complexos, né? O ser humano. Então, eu imagino que por mais que você conheça, que você entenda esse profissional, mais você terá necessidade de conhecê-lo melhor, não é isso? De aprender, né? Porque sempre tem novas teorias, entrando aí neurociência para a gente aprender sobre. Então, o conhecimento ele está em constante atualização. Patrícia, uma coisa que eu queria até ver se você reafirma isso também. Teve uma pessoa aqui um dia desses que falou comigo, a doutora Adriana Mendonça. Um abraço para você, Adriana. Ela é advogada e tem acho que 3 ou 4 filhas. E 2 delas decidiram seguir a advocacia. Aí ela falou assim comigo, eu achei interessante, queria saber se como você funciona assim também, né? Ou não. Mas ela disse, Verinha, a gente descobre que está no caminho certo também quando os filhos da gente decidem seguir os caminhos da gente. E eu sei que na sua casa aconteceu, né? Você tem uma filha psicóloga, né? Exatamente. O que você pensa sobre isso? Faz sentido para você? Faz todo sentido, né? Na época que ela escolheu, ela estava em dúvida entre a psicologia e a medicina.
E é uma delícia estar junto com ela e dividir, compartilhar também essa parte, né? Porque normalmente a área profissional a gente não compartilha muito com os filhos. Sim. E quando o filho decide fazer a mesma coisa que você tem esse entrosamento a mais que deu um grande brilho, né? Um grande tchan. E eu realmente sou muito grata a ela, porque ela também me ensina, né? Sim. Eu comecei ensinando ela e agora ela também Ela que me te ensina. né? Isso. E olha só, poderia ficar aqui com vocês, pessoal, falando com a Patrícia muito sobre tudo, porque a Patrícia tem muitos estudos e ela acompanha muitas áreas. Ela fala sobre a psicologia aí voltada para o dinheiro, a psicologia do seu eu, para a gente se autorresponsabilizar, nos entender, né? A psicologia que nos ensina, que nos ajuda a perceber de onde viemos, né? Para onde estamos caminhando, de que forma, enfim, tudo isso. Mas a gente decidiu falar de um tema que a mulherada tem buscado muito ultimamente, eu vou te falar, é também um desafio meu, tá? Sobre emagrecimento, né? E entender, né? Por que a gente, às vezes, quer emagrecer e não consegue, como é que a gente está cuidando da nossa compulsividade alimentar. Então, a primeira coisa que eu queria que a Patrícia nos dissesse aqui, sobre esse tema que nós estamos abordando aqui hoje, Patrícia, o que você queria assim, fazer de preâmbulo, de uma visão psicológica sobre emagrecimento e obesidade? Bom, então a gente primeiro precisa conceituar, né? A obesidade, ela não chega a ser um adoecimento psíquico, é um adoecimento físico. Então, a obesidade mesmo é tratada por médicos. A compulsão alimentar é um adoecimento psíquico. Nem todo obeso tem compulsão alimentar e nem todas as pessoas que têm compulsão alimentar serão obesas. Olha então, é só. importante saber disso. Quando entra na parte da obesidade, assim como do dinheiro, não é só um educador financeiro que vai resolver a questão do dinheiro, porque temos sim a parte psicológica envolvida nesse gasto, em que está gastando. E quando a gente pensa na obesidade, na comida, dinheiro, comida e vida tem uma relação completa. Assim como você lida com a vida, você vai lidar com o dinheiro e também com a comida. É Olha bem dessa só. forma. Vocês já pararam para pensar nisso, pessoal? Alguém aí que esteja nos ouvindo, você já parou para pensar nisso? Quiser conversar mais um pouquinho, ouvir aqui a Patrícia nessa entrevista, acesse aí o nosso canal do YouTube para que você possa participar, né? Também dar o seu contributo aqui para que a gente faça uma boa entrevista. Então, Patrícia, na sua visão aí, no que você tem estudado sobre o emagrecimento e sobre a obesidade, como não tem relação com necessariamente, né, com alimento, como é que a gente pode trabalhar essa questão com a gente mesmo no dia a dia? É curioso, né? Porque tem alguns pacientes que vieram para mim exclusivamente para tratar sobre esse tema. Sim. E tem alguns que vieram para outros temas. Tem gente que chegou por conta de dinheiro. E aí a gente foi olhar como que essa pessoa estava lidando com a vida, como é que ela ia para a vida. E uma forma de tratar esse tema é realmente avaliar o quanto você tem estado feliz com a vida que você tem hoje. E quando eu falo feliz, tem que ter o cuidado, porque obviamente a felicidade não é algo permanente. Sim. Claro que temos momentos tristes, momentos com raiva, todas as emoções estão ali presentes. Mas é importante que você esteja satisfeito com a sua vida. É como se você olhasse para a vida e dissesse, essa é uma vida que vale a pena ser vivida. E que você fosse para essa vida. Então, quando eu entro em contato com esses pacientes, eu percebo que a vida não está valendo muito a pena. E a gente faz uma reordenação, reestruturação dessa vida que ele vem levando. Porque não necessariamente essa vida que ele vem levando vai trazer a felicidade, a satisfação que ele quer. Então, a gente precisa primeiro entender o que é satisfação para você, né? Quem está me ouvindo aí, o que é satisfação para você? O que seria uma vida valorosa para você?
O que você estaria fazendo se a sua vida realmente tivesse significado para você? Obviamente, a gente precisa trabalhar. Para muitas pessoas, o trabalho também dá significado, assim como eu falei aqui no início da entrevista. Para outras pessoas, não. O que seria um trabalho significativo? Será que você trabalha com aquilo que você realmente gosta? Então, quando a gente fala de obesidade, está muito além só da comida, está muito além da gordura. A gente precisa entender como você está conduzindo a sua vida e começar a fazer algumas mudanças comportamentais para que essa vida valha a pena ser vivida. Porque senão, não adianta, você emagrece, engorda, fica nesse efeito sanfona e não vai conseguir permanecer no emagrecimento. Pois é, olha só, você está vendo, gente, como é que a coisa ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é de um cuidado, de um olhar, né? Eu acho que a gente precisa olhar para a gente, né? Saber fazer essas perguntas, né? E daí partir para a ação. É fácil fazer isso? Eu creio que não, né, Patrícia? Mas é necessário. Seria isso? É como se fosse uma reedição de si, né? Sim. É como se você pegasse todos os valores, né? Todos os conceitos que você tem de si e começasse a rever isso. É claro que é sofrido, porque a terapia em si é sofrida. A gente olha para muita coisa, sofre por elas, mas é necessário, porque se você não sofrer pelas coisas que você passou, você fica como zumbi na sua vida, morto-vivo. Então você vai passando a sua vida sem olhar para aquilo, sem sofrer com aquilo, para então resolver aquilo. Porque a resolução não é sentar com alguém e conversar. Muitas vezes é, mas a maior parte não. Não é sentar com seu pai e falar com ele, não é sentar com a mãe e falar com ela. É dentro de você que precisa ter essa reestruturação. E no seu dia a dia, hoje você tem um trabalho especial e específico voltado para essa área. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua entrega, para que as pessoas que estão aqui nos ouvindo... E Patrícia, então vamos falar um pouquinho sobre como é esse seu diagnóstico, como é que você entrega essa sua solução aí, se você dá conta de nos ajudar e de que forma. Dá conta com certeza, né? Mas eu tô aqui, gente, não sei se vocês estão vendo, mas assim, né? Precisando de tirar uns excessozinhos aí. Eu como muito? Não, eu não como muito. Mas tem ansiedade? Com certeza. Durmo pouco? Com certeza, eu durmo muito pouco, gente. Uma coisa que eu não consegui resolver na minha vida foi isso. Eu vou deitar ali por volta das meia-noite, 1h, levanto às 6, olha só, acho que tá um pouquinho, né? Fora do eixo, né? Eu sempre fui muito dorminhoca, eu gosto de dormir 8 horas. Mas você sabe que eu já nem consigo isso mais, Patrícia? Eu acho que o corpo vai entrando numa rota, né? Frenética. E eu queria que você falasse sobre tudo isso, tá? Bora lá. Então, assim, é importante quando o paciente chega até mim, a primeira coisa que a gente define é o objetivo dele, né? Toda terapia, a gente precisa ter objetivo. Então, se o cliente chega sem queixa, não, eu só vim aqui conhecer sobre mim, não é um objetivo. Pode ser que a pessoa ainda não se tocou, não se deu conta do que ele realmente precisa. Mas com o tempo a gente vai definindo esse objetivo. Então a primeira questão é definir o objetivo. Chegou para mim com a ideia de emagrecimento? Bom, temos um objetivo. O quanto? Quanto você quer emagrecer? E de repente a gente vai avaliar se aquilo ali é uma meta real, é uma meta muito fora da curva. E a gente vai colocando parâmetros, tá? Então você quer emagrecer 60 quilos, vamos primeiro pensar em 30. E aí a gente vai conduzindo até esses 30, mantém esses 30 por um tempo, porque o mais difícil não é a perda de peso, é a manutenção dessa perda de peso. E depois a gente vai continuando, caminhando até o objetivo, que são 60 quilos. Então a primeira coisa é o estabelecimento dessa rota de ação. Estabelecida a rota de ação, a queixa foi clarificada, temos um objetivo, então agora a gente vai partir para as ações. O que se pode fazer perante isso? Já tive clientes que emagreceram realmente, ela emagreceu 60 quilos. Sério, Patrícia? Sim,
E não era o objetivo emagrecimento. Olha que curioso. Ela chegou para mim, o objetivo dela era dinheiro. Então, por isso que eu falo, né? Dinheiro, comida e vida tem toda a relação. A gente não pode abordar o dinheiro até recentemente. Agora que a gente está conseguindo ir para o dinheiro dela. Porque ela tinha um histórico de TDAH que precisava de ser tratado. Ela não queria tomar remédio e a minha orientação foi, e aí vamos falar de alimentação saudável, esquece emagrecimento, tá? Para que a gente possa viver de uma forma saudável, sem inflamação, sem muita ativação do sistema nervoso central, então atenção aí ansiosos, né? Atenção TDAHs, atenção bipolares, para não ter muita ativação do sistema nervoso central, é importantíssimo cortar o açúcar. Cortar mesmo, né? Eu sei que a pessoa não tem diabetes e não tem necessidade de um corte de açúcar. Mas não tem diabetes, mas tem uma ativação muito grande do sistema nervoso central e que é necessário o corte desse açúcar. E aí tem que pensar muito bem, né? Porque tem a polêmica dos adoçantes, né? Dá câncer, não dá. Então tem essa polêmica aí dos adoçantes. Mas o ideal é educar mesmo o nosso paladar para o não açúcar. O nosso paladar original de quando éramos bebês, ele não foi educado para o açúcar. Vamos entender que o leite materno ele é adocicado, mas não é açúcar. O açúcar realmente é muito pernicioso. Então, eu orientei ela, primeira coisa, a cortar o açúcar e também os outros inflamatórios. Não cortar, mas reduzir, que são glútens e laticínios. Então, se você consegue reduzir esses 3, você já está num bom caminho de saúde mental, gente. Não é emagrecimento. Foi com isso que ela deu o start de emagrecer, porque o foco não era ela emagrecer, tá? Ela deu esse start porque foi necessário para controlar um TDAH. E aí ela emagreceu 60 quilos, que eu nem precisei muito abordar. Óbvio que ao longo da terapia, a gente vai conduzindo a pessoa na forma como ela lida com a vida. E que também não é o foco o emagrecimento. Toda terapia precisa ter essa condução. E aí ela foi conduzindo a vida de forma que fosse melhor para ela. E então ela conseguiu esse resultado e ainda quer mais. Olha que bacana, pessoal. Pois é, para manter esse equilíbrio, para ter esse alcance. Olha, gente, eu fico sempre lembrando do negócio, assim, há muitos anos atrás, muitos de vocês aqui nem eram nascidos, mas assim, ganhou o mundo uma matéria de um menino que vivia na bolha. Vocês lembram do menino da bolha? Então, isso ganhou o mundo. Ele tinha um problema seríssimo de pele e aí inventaram uma bolha para esse menino viver na bolha. E lá tinha todo o oxigênio que ele precisava e tal. Aí, quando a gente vê a Patrícia falando de tudo isso, gente, é difícil. Eu vou falar para mim. Não estou falando para mais ninguém. E aqui a Marília, um pouco disso que ela está colocando. Eu queria que você falasse sobre esse desafio, sabe, Patrícia? Porque, de fato, não é fácil, né? Não é fácil porque a gente não está muito acostumado a olhar para a gente e ir em direção à vida. Normalmente, a gente fica focado naquilo que nós consideramos como se fossem coisas importantes, que é trabalho, né? É o fazer dinheiro, produzir dinheiro. É importante também, mas não é só isso, né? Eu sempre falo para as pessoas assim que eu não conheço pessoas no leito de morte que se arrependeu e falou assim, eu devia ter trabalhado mais. Eu não conheço. Então, toma cuidado se você está muito focado no trabalho e não está olhando para a sua vida. Que talvez você não está... esse equilíbrio é realmente difícil, mas se você tiver consciência e atenção plena, atenção em você, atenção no que você está sentindo, atenção nas coisas que estão acontecendo ao teu redor, você consegue. Nós aqui não somos muito treinados para essa atenção plena, o que é uma pena. Mas lá na China, no Japão, eles estão muito acostumados com isso, sabe? A gente aqui não tá. Precisamos trabalhar um pouco, e é uma teoria que se chama mindfulness. A gente precisa trabalhar um pouco esse estar no aqui e agora. Normalmente a gente está tomando banho pensando na janta que vai fazer. A gente está lavando louça, pensando nas coisas que tem para resolver. E você não está ali.
você não está de fato lavando a louça, você sequer sabe se você lavou completamente ela ou não, e você não está de fato no teu banho, você não está curtindo aquele momento do seu banho. Quantos momentos a gente passa na vida sem curtir isso, sem curtir aquele momento? Por mais que a gente queira, vou sair, vou conversar, vou passear, aí às vezes você tá lá, e aí você tá pensando assim, não, mas como é que tá na minha casa? Será que tá tudo bem? Será que meus filhos estão bem? Aí você não curte aquele momento. Então a gente precisa estar no aqui e agora para conseguir dar conta desse equilíbrio. Porque a gente tem tudo, né? Vida pessoal, profissional, né? Alimentação, dinheiro, é muita coisa. E de fato, em alguns momentos se perde o equilíbrio. Volta para ele. Sim, volta para ele. Olha, pessoal, aproveitem, tá? Porque, de fato, a Patrícia é uma pessoa muito preparada sobre tudo que ela fala. Uma pessoa que lê 2 livros todo mês, ela não está aqui passando tempo à toa. Ela está aqui, de fato, aprimorando seus conhecimentos, adquirindo novos, para poder também transformar a vida, ajudar as pessoas. E tudo que a Patrícia está falando faz sentido. Claro, a Marília falou assim, alcançar esse equilíbrio que é o desafio, a gente sabe que é esse que é o desafio mesmo. Mas se a gente não fizer esse esforço, conforme a Patrícia disse... Olha, mas tem outra perguntinha aqui. Sol Guedes me fala o seguinte. Eu acredito que em todos os aspectos o autoconhecimento é fundamental. É uma jornada dolorosa, mas necessária. A terapia foi uma das melhores escolhas que fiz na minha vida. Linda mesmo, né? A Sol, quando me conheceu, ela já tinha uma terapeuta. Maravilhosa, a Sol. Um grande beijo, viu, Sol? Saudade sempre. E é importantíssimo, porque tem pessoas que têm ainda, né? Ainda existe isso, um preconceito com a terapia, achando que, não preciso. Isso é para quem tem problemas muito sérios. Não, às vezes ajuda bastante as pessoas que querem emagrecer, as pessoas que querem lidar melhor com o dinheiro. Então, são problemas comuns do dia a dia que a terapia ajuda bastante. Então, não tem isso, né? Terapia é bom, viu? Sol aí tá para provar isso. Terapia é bom e sempre bem-vinda. Pois tá vendo, pessoal? Então, no programa Fala Mulher dessa semana, nós estamos conversando com a Patrícia Viegas. Ela é psicóloga, muito experiente aí, quase 30 anos, né? 28 anos já no mercado. Está nos contando aqui, pessoal, sobre obesidade e também nos explicando, né, o que fazer para que a gente possa alcançar aí uma vida plena, feliz e trabalhar bem essa questão, porque uma das manifestações pode ser, né, também uma das manifestações de que as coisas podem não estar indo bem com a gente, é essa do corpo, né? O corpo fala, né, Patrícia? Isso aí. Então ele reage. E se você está aí numa situação que possa não ser uma situação até de obesidade, pode ser de outra situação física, quem sabe aqui com a psicologia você não consegue entender o que possa estar acontecendo e aí buscar solução para esse problema. Mas, Patrícia, eu tenho mais perguntinhas para você aqui. Enquanto mas, vamos falar de dieta... Podemos. É uma coisa eu acho que até a próxima quando, aqui, né? Isso, quando a pessoa ela vai fazer uma dieta, eu já li muitos livros que eles não recomendam muito. Por quê? Você não vai passar a sua vida inteira com aquela restrição. E quando a gente pensa na dieta restritiva, isso é pior ainda. Lembra que quando você estiver bem com a sua vida, você vai escolher melhor o teu alimento. Então, a dieta, você forçar alguma coisa, não é também uma coisa tão boa. Sim. É claro que é como planilha financeira, né? Você precisa de ter um início ali, para você saber o que são os bons alimentos. Então, a recomendação de uma nutricionista, para saber os alimentos melhores para você, porque cada pessoa é única. Isso é muito importante. Mas você precisa se libertar disso, para poder viver a sua vida. Imagine você ficar contando calorias. Imagine você colocar o teu prato de comida e pensar assim, é um frango, não sei quantas calorias, um arroz, não sei quantas. É muito ruim isso. Ninguém vive uma vida dessa forma. Então, é importante que você não passe a sua vida contando calorias. É importante que você viva a sua vida, perceba o teu alimento ali e saiba
Que alimento que te faz bem? Que alimento que te dá energia? Que alimento que quando você come, você consegue ficar aí um bom tempo sem querer se alimentar de novo? Porque ele te trouxe saciedade. Quando a gente pega as farinhas junto com os açúcares, quando você faz essa junção, normalmente a sua saciedade é por pouco tempo. É assim, Daí Patrícia, a isso pouco você é... está com fome de novo e quer comer outra vez. Então você tem que... Proteína é o caminho, né? Proteína, Sim. né? Comida de verdade, coisas naturais que tem numa salada. Ah, não gosto de salada, experimenta de novo. Sim. Experimenta de outra forma. Experimenta como um soufflé. Não sei, né? Então você pode fazer outras opções. E aí é o nutricionista que vai te dar essa Com condução, certeza. tá? Nós já tivemos uma aqui muito boa, Virgínia falando com a gente sobre a comida de verdade. De fato, a gente precisa de comida de verdade, né? A Sol perguntou aqui se a questão do emagrecimento, de acordo com a idade, se tem mais dificuldade ou não. Queria que você explicasse pra gente. Infelizmente tem. Né? Principalmente para mulher, né? Não estamos aqui no Fala Mulher. Sim. Principalmente para mulher que entra na menopausa. A entrada da menopausa significa uma perda de massa muscular. Então, você vai ter essa perda de massa muscular. Os hormônios, né, vão mudar. O metabolismo fica diferente. É como se fosse a entrada ali na adolescência. Todas as mudanças vão acontecer de novo. Então, é mais difícil, sim, o emagrecimento, mas não é impossível, Com sabe? certeza. Porque se você colocar como muleta essas coisas, é porque eu tô mais velha, é porque eu tenho disfunção na tireoide. Eu também tenho. Eu tenho hipotireoidismo que engorda. Então, você tem que ter um controle melhor, não só da tua alimentação, mas também do teu adoecimento, né? Eu não posso deixar de tomar os meus remédios de tireoide, porque senão eles vão interferir no meu peso. Tanto é que quando eu adquiri o hipotireoidismo, eu engordei 10 quilos. Olha só. Então, assim, mas aí são situações específicas, né? Sim. Que aí é uma questão de se tratar, de cura e tudo mais. É diferente da chamada doença psíquica ou do transtorno psíquico, né? Ou daquela situação que o seu psiquiatra está mandando a informação, né? É diferente da doença, porque a doença precisa ser tratada. Sim. Né? E tem doença que engorda, tem tratamentos que engordam, né? Sim. Que te incham um pouco, te ajuda a reter muito líquido, né? Como os corticoides e tal, né? Sim. Mas aqui, quando a gente está falando dessa compulsão, né? Dessa obesidade, que às vezes você não explica, né? A ansiedade, você fala assim, gente, eu como tão pouco, eu não como açúcar, por que eu estou engordando? Né? É um pouquinho nesse sentido. A Zane pergunta aqui, olha, manter esse foco para um ansioso é muito difícil? Manter esse foco, né, para você conseguir emagrecer, para que você consiga estar ali com o seu corpo, né, naquela condição que você deseja. Para a pessoa ansiosa é mais difícil? Não. 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 Você precisa tratar a sua ansiedade, claro, né? Patrícia, você é ótima. Tudo na vida é escolha. Né? Quando você acorda de manhã, você não tem um tanto de roupa para escolher? Você Sim. escolhe. Sim. Quando você acorda de manhã, você tem ali várias coisas de café da manhã para você escolher. Você escolhe também. O que você está escolhendo comer? Né? Será que você está escolhendo comer as farinhas, né? Que é sempre um pão? Ou você está escolhendo comer uma coisa mais saudável, uma fruta como a chia ou o ovo? O que você está escolhendo comer? É escolha, tá? A gente fica nessa questão que é difícil. Tá, se a ansiedade me faz comer, eu preciso primeiro entender para que serve essa ansiedade, para que serve a minha gordura, tá? Tudo tem um para quê. Então, você está obeso para algum motivo. Você está sem dinheiro para algum motivo. Tudo tem um para quê. Se você entender o para quê, fica mais fácil. Mas o ansioso, ele vai ter que olhar para a ansiedade primeiro. Não adianta eu olhar só para o que eu como, sem olhar como é que eu estou vivendo. É basicamente ir para a vida também. O ansioso precisa ir para a vida. Fica aí a dica do filme Divertidamente 2, tá? Ah, é?
Divertidamente 2. Divertidamente 2 trata sobre a ansiedade, fala da ansiedade no início ali da adolescência, da personagem principal. Então, é quando a ansiedade chega, né? Que é quando todas as emoções falam, uma nova emoção. É a ansiedade. Então, a ansiedade chega como um ditador de regras. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso. Se eu fizer isso... Como se as coisas fossem assim, tão controláveis. A gente não tem controle de nada. E vai ficando ansioso.